Olá, querido irmão, tudo bem? Boa noite. Te convido a fechar os olhos e fazermos uma oração. Querido Pai amado, mais uma vez, querido Senhor, estamos em Sua presença e queremos que o Espírito Santo esteja conosco agora. Que a Sua palavra possa nos orientar, possamos aprender um pouquinho do Seu propósito dentro da nossa vida. Isso que nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, chegamos aqui ao nosso último momento juntos. Infelizmente, aí pelos percalços, a vida não é um roteiro pronto, né? Tive que me ausentar esses dias. Amanhã o pastor já tá aí para ter um momento lindo de celebração. Então, hoje eu queria te convidar a abrir em Êxodo capítulo 3, onde nós iremos meditar em algo que termina todos os assuntos, é uma junção de tudo aquilo que você fez, você já entendeu o que é o pecado, os sonhos de Deus, algumas coisas, e hoje a gente fecha a nossa meditação em Êxodo capítulo 3. Se Deus aparecesse agora para você, eu não sei o que você falaria com Deus. Você faria alguma pergunta? Você... qual seria a sua reação? Mas foi feita uma pesquisa numa pesquisa norte-americana nos Estados Unidos, e nessa pesquisa foi feita a seguinte pergunta: se você encontrasse Deus agora, o que você ia perguntar para ele? E aí, querido irmão, o que você perguntaria para Deus? Em último lugar, com 6%, as pessoas têm a seguinte dúvida: Deus, quanto tempo eu irei viver? Então essas pessoas perguntariam para Deus quanto tempo elas teriam de vida. E em quarto lugar, com 7%, algumas pessoas perguntariam se existe vida em outros planetas. Então, algumas pessoas têm essa dúvida se existe vida em outros planetas. Em terceiro lugar, com 16% das pessoas responderam que se fosse fazer uma pergunta para Deus, elas perguntariam: Deus, por que tanta coisa ruim acontece nos dias de hoje? Em segundo lugar, com 19%, a grande dúvida que as pessoas têm, 19% das pessoas perguntariam: Deus, existe vida após a morte? Ora só, né? É a segunda dúvida aí da humanidade. Em segundo lugar, se existe vida após a morte. E aí, qual que vocês chutariam que ficou em primeiro lugar, na primeira colocação? Com 34%, 34%, as pessoas responderiam que perguntariam para Deus qual o seu propósito na Terra. Então, todos, a grande maioria, 34% é uma boa porção, perguntaria a Deus: por que eu estou nesse mundo? Qual que é o propósito de tudo? Eu não sei se você já se perguntou isso. Qual que é o propósito da vida, da sua vida? Por que você tem a sua família? Por que você nasceu aí nessa cidade? Por que de todas as coisas? Hoje a gente precisa entender uma coisa bem interessante da gente meditar aqui. A gente vive num mundo hoje existencialista, onde as verdades são absolutas de uma questão individual. Exemplo, há algumas verdades absolutas no mundo. Uma verdade absoluta, que você vai morrer. Nós sabemos isso, e isso é uma verdade absoluta, que todo mundo vai passar pela morte. Uma verdade absoluta, que você nasce de uma mulher. Isso é uma verdade absoluta e ninguém muda isso. Então, verdades absolutas é aquilo que é uma verdade absoluta, que ninguém muda, é aquilo e pronto. Mas hoje a gente vive num mundo onde cada um tem a sua própria verdade. Então, você olhou para uma parede e você acha que ela é vermelha e olha outra pessoa e acha que ela é azul. Hoje a gente vive num mundo que os dois vão ter razão. E aí há um problema quando a gente vai para a Bíblia. Quando a gente começa aqui em Êxodo capítulo 3, é quando Moisés fala com o próprio Deus na sarça ardente. Aqui a gente tem uma teofania, o próprio Deus aparecendo aqui para Moisés. E eu gosto muito aqui desse chamado que Deus faz para Moisés, que Moisés chega e fala, Deus chega para Moisés: Moisés, você vai libertar o povo.
E aí Moisés, ele começa a dar algumas desculpas, né? O versículo 10 em diante fala o seguinte: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir da Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus, ele chama Moisés, mas Moisés começa agora a dar várias desculpas. Deus, é o seguinte, quem sou eu para ir lá? Se eu for lá, eles não vão acreditar em mim, vão olhar para mim, não. Quem é você? Deus, é o seguinte, eu não tenho nada em minhas mãos. Como que eu vou lá? O que eu vou apresentar para eles? Deus, eu não consigo falar direito, eu sou pesado de língua. Então, Deus chama Moisés e Moisés começa a dar várias desculpas e querer fugir daquilo que Deus propôs para ele. E toda desculpa que ele dava, Deus falava: Deus, eu vou lá e eles não vão crer em mim. E Deus fala assim: como que não vai crer em você se eu sou Deus? Pai, eu não tenho nada em minhas mãos. Aí Deus fala assim: não, você tem um cajado, joga o cajado no chão. E o cajado vira uma serpente. Senhor, mas eu sou pesado de língua, mas fique em paz, que quem vai lá falar por você sou eu, não é você. E aqui a gente vê que Moisés, ele começa a dar várias desculpas. E nós, seres humanos, somos assim. Nós cristãos somos assim. Quantas vezes Deus nos chama para algo e a gente foge? A gente dá algumas desculpas. A gente acha que a gente não é preparado para dar um estudo bíblico, a gente acha que a gente não é preparado para fazer uma visita, a gente acha que para visitar certos tipos de pessoas nós não estamos preparados para isso, a gente acha que às vezes para fazer tal coisa para Jesus Cristo nós somos limitados em algumas coisas, e aqui Moisés, ele começou a fazer o que muitas vezes a gente faz. Deus, mas é o seguinte, eu não tenho condição financeira, às vezes, de pagar gasolina para ir. Deus, eu não tenho tempo. Deus, o Senhor não conhece a minha família. Deus, essa comunidade aqui já foi pregado o evangelho. Então Moisés começou a dar várias desculpas, e nós também damos várias desculpas. Mas Deus, ele começa a responder todas as coisas. E se você olhar bem, o que Deus está fazendo? Moisés, você não está entendendo. Eu tô te chamando só para ser um instrumento, uma ferramenta. Você vai ser usado através de mim. Você só vai ser a ferramenta. E Moisés começou a perceber isso e entender isso. Queridos irmãos, Moisés, quando ele percebeu que o poder não ia vir dele, de Deus, quando ele começou a abandonar as desculpas, ele começou a entender que o poder não era dele, era de Deus. Deus, ele não precisa da sua habilidade. Deus, ele não precisa do seu dinheiro. Deus, ele não precisa de você falando bem ou não. Deus, ele não precisa da sua habilidade. Eu não sei naquilo que você é bom, naquilo que você é ruim, mas Deus sabe naquilo que você é bom, naquilo que você é ruim. Mas do chamado que Deus tem para todos nós, ele não quer saber as nossas atribuições. Se você é bom para pregar, se você é bom para visitar, se você é bom para dar estudo bíblico, Deus, ele não quer saber disso, ele só te chama. As atribuições que Deus nos dá, o poder que ele nos dá, é de acordo com a nossa disponibilidade, não habilidade. Deus, o poder de Deus não depende da sua habilidade, mas da sua disponibilidade. Quando você está disponível para Deus, as coisas começam a acontecer. Deus não precisa saber naquilo que você é bom ou ruim, porque ele não está preocupado com a sua habilidade, ele está preocupado com a sua disponibilidade. Você não sabe dar estudo bíblico, mas você tem tempo para dar, fique em paz. Deus, ele vai te dar poder para isso. Se você não tem habilidade de pregar, mas você tem disponibilidade, fique em paz, que Deus vai te dar poder para isso. Se você tem habilidade de sair do seu conforto, fazer uma visitação, fique em paz. Se você não é bom nisso, Deus, ele vai te dar poder, porque Deus, ele dá poder para aqueles que são disponíveis e não habilidosos. O próprio Moisés falou: mas Deus, quem sou eu? Eu não tenho nada em mãos. Eu sou um pastor que estou aí no deserto vagando, eu sou pesado de língua, eu nem sei falar direito. E Deus fala o seguinte: Moisés, você não está entendendo. Eu estou te chamando para libertar o povo. E eu não estou perguntando se você é bom, Moisés. Eu não estou te perguntando se você é bom. Eu só estou perguntando se você está disponível para fazer isso. E queridos, Deus, ele tem feito um chamado para todos nós.
No Evangelho, quando ele fala ide, pregai o Evangelho a toda a nação, nós entendemos que quando o Evangelho chegar a todos os ouvidos, Deus ele irá voltar. E às vezes a gente quer limitar o Evangelho de acordo com as nossas dificuldades. Mas Deus ele não está preocupado com essas dificuldades. Ele não falou assim, ó, vá pregar o Evangelho, mas é o seguinte, se você não sabe pregar, se você não sabe falar, é o seguinte, fique em casa. Deus ele não falou assim, ó, vá pregar o Evangelho a todas as nações, mas é o seguinte, se você não tem condição financeira, fique em casa. Deus ele não falou isso, ele falou para todos nós irmos e pregarmos o Evangelho a toda língua e a toda nação. Porque Deus ele não está preocupado com a sua habilidade. Deus não quer saber se você é bom em alguma coisa. Deus ele quer saber se você está disponível para ser ferramenta através das mãos de Cristo. E Deus ele usa, independente quem for, para fazer os milagres. Pedro não era o melhor pregador, ele não era um homem muito sábio, mas Deus usou Pedro para converter milhares de pessoas. É porque Pedro era bom? Não, porque Pedro ele entendeu que ele precisava estar disponível para Deus e não ser habilidoso. Nós não podemos limitar o poder de Deus em nossa vida. E como eu falei no começo aqui da nossa conversa, da nossa meditação, nessa pesquisa americana, mais de quase 40% dessas pessoas perguntam qual que é o meu propósito aqui. E Deus deixou claro o seu propósito. O propósito que Deus tem na sua vida é você se salvar e salvar as outras pessoas. E Deus tem um chamado para você, querido irmão. Independente dos problemas, independente das suas limitações, que você sabe quais são, porque todos nós temos dificuldades e limitações, Deus ele te chama para nós pregarmos o Evangelho a todas as nações, a todas as nações. E pessoas se entregarão ao Evangelho. Ah, mas já foi alguém lá, já pregou, irmão, só vai. Deus ele é mais, Deus é todo poderoso. E talvez através de você, pessoas estão entrelaçadas pelo pecado, por Satanás, esperando só talvez sua visita, o seu estudo bíblico, o seu bom dia para serem convertidas. Que você possa aceitar o chamado de Deus, entender e compreender que Deus ele não está preocupado com a sua habilidade. Deus ele só quer que você esteja disponível. Que Deus te abençoe, te guarde. Essa é a nossa oração, a nossa meditação. Um abraço, foi um prazer conhecer vocês. Orem pela minha família. Eu também não estou muito bem. Minha mãe, eu tive que estar com ela uns momentos no hospital. Ela está bem mal da saúde, né? Então eu fui para um velório, levei minha mãe no hospital. Então tem muita coisa acontecendo. Orem pela minha esposa para que ela, se for necessário passar por um procedimento cirúrgico, possa dar tudo certo. Eu conto com a sua oração. Muito obrigado. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai amado, mais uma vez em sua presença, querido Deus, nós queremos honrar e glorificar o seu nome, um Deus que criou a terra, um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que fez os cegos a enxergarem, um Deus que nos ama, um Deus que ama o pecador. Querido Deus, o Senhor sabe que nós fizemos grandes planos para essa semana, mas tudo ocorre de acordo com a sua vontade, não conosco. Esse mundo está indo para os dias finais. Esse mundo está acabando e o Senhor está voltando. Pai, que as nossas famílias possam estar preparadas, que nós possamos entender o seu chamado para o nosso coração e para a nossa vida. E que nós possamos entender que nós só precisamos estar disponíveis para você. Que nós possamos ser ferramentas na pregação do Evangelho, que pessoas possam se entregar a Cristo através do nosso trabalho, que as pessoas podem reconhecer o Salvador através de nós, Pai. E que se alguém em pecado, limitado nas suas ações, nos seus pensamentos, que o Espírito Santo possa derramar poder, graça, pessoas sofrendo, Pai, e o Senhor sabe quem são. Há pessoas talvez com pecados acariciados aqui, pessoas talvez com dificuldades, pessoas que erram, mas que elas possam entender que quando nós estamos disponíveis, independente do nosso erro, o Senhor está no volante, no leme dessa embarcação, que nós possamos confiar em Ti, querido Pai. Abençoe a sua igreja, é isso que pedimos e agradecemos no amado nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe.